Muito bem, estamos voltando aqui para a segunda parte da nossa aula. Essas pausas estratégicas têm, às vezes, um efeito importante, né? Porque o clima da aula estava ficando pesado aqui, com muitas informações, com muitas correntes, então deu para dar uma respirada agora e voltar. Depois dessa pausa, pergunto a vocês, até aqui está dando para entender essas correntes todas da filiação híbrida? Deu para entender as regras anteriores também? Como é que estamos até aqui? Deu sim, professor. Ok. Antes de passar aqui para a terceira corrente, para a gente continuar falando dela, né, deixa eu só passar umas informações importantes, né, que eu tinha falado para vocês, para a gente já começar a ver nessa semana a questão dos seminários. Então, a gente amanhã define, certo, os seminários, as datas e os grupos. Como já fizemos os seminários no primeiro bimestre, né, e foi um sucesso, né, com os 3 grupos que se apresentaram, se vocês quiserem, a gente pode manter o mesmo modelo, né? Se ninguém a mais quiser participar, né, ou criar outro grupo, a gente faz o sorteio amanhã com base nos 3 grupos, né, que se apresentaram no primeiro bimestre. Então, se vocês quiserem manter os grupos, é só avisar, certo? Que aí eu já faço, amanhã já faço de uma maneira mais rápida, né, o sorteio, porque aí já vou saber quem são os grupos, já faço o sorteio com relação a isso, e aí vocês já escolhem amanhã os temas, né, que vão ser apresentados. Nesse segundo bimestre, os temas do seminário serão as espécies de testamento, certo? Então, vou dividir as espécies de testamento e aí vocês vão apresentar sobre esses temas. Daqui para lá, já teremos visto, né, as regras gerais sobre testamento e aí vocês já vão estar preparados e preparadas para apresentar os pontos específicos, né, que são relativos às regrinhas sobre cada tipo de testamento. Então, vai ser esse o tema, né, do segundo seminário, aí, desses seminários do segundo bimestre, certo? E aí as apresentações vão acontecer ali do dia 21 em diante, né? 21, 22, 28, 29 de maio são as datas prováveis aí das apresentações dos seminários, certo? E aí, então, amanhã eu faço sorteio, vou trazer os temas e aí a gente faz o sorteio. Se os 3 grupos forem mantidos, vocês me confirmam amanhã. Se os 3 grupos forem mantidos, então a gente faz o sorteio rapidinho e já define tudo logo na nossa aula de amanhã, certo? E aqui, né, como eu estou falando já do seminário, testamento e tal, a gente está chegando já, né, na sucessão testamentária, a sucessão legítima está acabando, né, falta esse assunto, falta a indignidade, né, que eu vou falar sobre ele amanhã, esse assunto da indignidade, e depois, quando acabar a indignidade, já vamos entrar na sucessão testamentária, né? E aí já entraremos nesse tema que vocês vão também tratar nos seminários. Então, estamos já passando da metade e nos encaminhando já para a reta final dos assuntos aqui de sucessões. Bom, então, voltando para cá, né, que ainda estamos na sucessão legítima, ainda estamos nesse assunto. Vocês têm percebido que eu dediquei o maior tempo, né, desse semestre para falar da sucessão legítima, porque é essa que interessa, né? 90% ou mais das heranças que vocês vão se deparar na vida cotidiana, na vida profissional, são heranças da sucessão legítima, e só dela, né? E aí, por isso que precisamos fixar bem esses conceitos, porque é disso que a gente vai precisar na prática. Testamentos não são tão recorrentes no Brasil, né? Deveriam ser mais, né? Mas não são. Então, a gente tem que focar no que realmente, né, interessa mais, que é a questão da sucessão legítima. Então, voltando para cá, vamos lá continuar na distribuição da herança. Filiação híbrida, terceira corrente. Como eu estava falando antes do intervalo, né? Nessa terceira corrente, o que se busca é tentar, né, levar aqui em consideração a intenção do legislador, que era de colocar o cônjuge ou companheiro como mais um herdeiro. Nem numa posição privilegiada e nem numa posição, né, ali de herdeiro de segunda categoria. A ideia era tentar equiparar os direitos do cônjuge ou companheiro com os direitos dos descendentes. E essa terceira corrente tenta fazer isso. Mas para isso, né, para atingir esse objetivo, é preciso usar algumas fórmulas, né?
E a gente que é de humanas não gosta muito disso não, né? De fazer cálculo. Se o inventário for judicial, vai caber ao setor da contadoria fazer esse cálculo. Agora, se a gente for fazer inventário extrajudicial, a gente vai ter que fazer esse cálculo mesmo, né? Vai ter que buscar uma solução e aí a gente precisa lançar a mão disso, né? Mas se a gente não conseguir, pede ajuda, né? Tem sempre profissionais aí da área, contadores que podem nos ajudar também, né? Nesse sentido, né? Buscando a interdisciplinaridade também, né? Por que não? Então, aqui, né, vamos ter cálculos matemáticos que estabelecerão valores que vão oscilar mais próximos ou mais distantes da cota mínima de 1/4. Então, a cota mínima, ela não vai ser cumprida aqui, certo? Então, é uma decisão nem tanto nem tão pouco, né? Nem aos, né? Como é que diz o ditado, né? Nem tanto mar, nem tanta terra, acho que é isso o ditado, né? Então, é a solução que tenta buscar o meio termo, né? Então, não vai ter a garantia de 1/4 da herança, certo? Mas também não vai ser a herança por cabeça. Vai haver uma herança proporcional aqui, de acordo com o número de herdeiros que houver, né, em comum e de acordo com o número de herdeiros que houver só do decujus. Então, essas fórmulas, essas equações, vão trazer variáveis distintas para estabelecer um resultado mais próximo do direito real e justo entre cônjuge e descendentes. Então, nunca vai ser 1/4, mas também não vai ser a herança por cabeça, né? Vai ser um meio termo aí que vai ser obtido com os cálculos matemáticos, com a utilização dessas fórmulas. São várias, viu? São várias fórmulas. Mas eu vou destacar uma aqui que tem sido a mais usada, ou tem sido a mais, né, consagrada pela doutrina nesses últimos anos, tá? Dentre as diversas fórmulas aplicáveis, a mais usada é a chamada fórmula Tusa, que tem esse nome, né, porque ela foi criada pelo professor Gabriele Tusa, professor da USP, né? Nesta fórmula, o Gabriele Tusa é o titular de Direito das Sucessões da Universidade de São Paulo, né, da USP. Nesta fórmula, a cota parte do cônjuge oscilará entre 0,4 e 0,8 em relação à parcela de 1/4 da herança. Ou seja, nunca vai ser 1/4, também não vai ser por cabeça. E aí, nessa fórmula Tusa, você vai ter sempre o cônjuge herdando entre 40% e 80% do valor que seria correspondente a 1/4 da herança. Cálculo aí matemático, né? Que vai oscilar, a depender do maior número de filhos bilaterais ou do maior número de filhos unilaterais. Quanto maior for o número de filhos bilaterais, mais próximo de 0,8 ficará o valor da cota parte devida ao cônjuge ou companheiro, viúvo ou viúva. Quanto maior for o número de filhos unilaterais, mais próximo de 0,4 ficará o valor da cota devida, né, ao viúvo ou viúva, certo? Então, o cálculo aqui vai ser baseado de acordo com o número de filhos que houver, né? E aí, esse número de filhos ele vai ser dividido entre os filhos em comum ao casal, que a gente está chamando aqui de bilaterais, e os filhos que são só do decujus, ou seja, unilaterais. Quanto mais filhos em comum ao casal existirem, mais perto do 0,8 vai ficar esse resultado. Quanto menos filhos em comum ao casal existirem, mais próximo do 0,4 vai ficar essa cota do cônjuge ou do companheiro, certo? Então, vai ser dessa forma que vai se utilizar a chamada fórmula Tusa. Claro que eu não vou pedir para vocês responderem aí, fazerem cálculos conforme a fórmula Tusa, né? Depois vocês olham esses cálculos, deem uma olhada como é que funciona, né? O próprio Gabriele Tusa tem alguns artigos em que ele explica isso, né? E mostra qual é a fórmula com as suas variáveis e tudo mais. Se vocês tiverem interesse depois, deem uma olhada, né? Então aqui a gente não vai fazer cálculos, né? A aula de cálculo não é essa não, né? No direito a gente não faz essa aula de cálculo por aqui não, né? Não é o momento, né? Mas só mostrando a vocês que é possível que existam esses cálculos se a gente for usar a terceira corrente, né? Mas aí vem a pergunta, são 3 correntes, né? A gente viu agora há pouco que tinha lá 3 correntes para comunhão parcial. E a gente viu que tem uma corrente que prevalece, né, no STJ, que é a dos bens particulares. E aqui, sobre a filiação híbrida, qual corrente vai prevalecer? Aqui não tem uma certeza, não se tem uma certeza sobre qual corrente prevalece. O que se tem é uma certeza sobre qual não pode ser aplicada, né? Então, segundo o enunciado 526 do Conselho da Justiça Federal, a primeira corrente não deve ser aplicada. Porém, as outras 2 poderão ser aplicadas. Então, o que temos aqui é o seguinte, a primeira corrente não deve ser aplicada, ou seja,
não pode haver a garantia de 1/4 da herança na filiação híbrida, porque o Código Civil foi muito claro, né, em relação a que a cota de 1/4 só é devida se o cônjuge ou companheiro sobrevivente for o ascendente de todos os filhos que estão concorrendo. Se não, não tem como ter a garantia de 1/4. Então, dá para usar a segunda corrente, herdando por cabeça, ou a terceira, que é a mais próxima do que seria justo, né? Que é ali a das fórmulas matemáticas, que vão dar entre 40% e 80% da cota de 1/4 para o cônjuge, o companheiro, certo? Então, no enunciado 526, temos isso. Na concorrência entre o cônjuge e os herdeiros do decujus, não será reservada a 4ª parte da herança para o sobrevivente no caso de filiação híbrida. Então, a primeira corrente não é usada, temos as outras duas que podem sim ser usadas, né? E tem sido cada vez mais usada a terceira, né? Porque ela está aproximando ali, né, a justiça do que era a intenção do legislador, dar direitos equivalentes ao cônjuge ou companheiro viúvo ou viúva, né? E no caso da sucessão por cabeça, acaba que o herdeiro, né, concorrente vai sendo colocado como herdeiro de segunda classe, né? Então, a terceira corrente tem ganhado força, mas não é algo definitivo. Não temos posição pacificada aqui, né? Diferentemente lá do caso da comunhão parcial, aqui não temos posição pacificada ainda. Então, podemos usar a segunda ou a terceira corrente. A primeira é que não podemos, né, por força desse enunciado. Claro que não é vinculante, dá para usar a primeira também, dá, né? Mas é uma recomendação de não se usar a primeira corrente, certo? Bom, então, as informações sobre a concorrência do cônjuge ou companheiro com os descendentes eram essas, certo? Então, por isso que a gente se debruçou aí em várias aulas, né, sobre isso, justamente porque são muitas informações, muitas correntes, né? São muitos detalhes que precisavam ser ditos. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não, professor. Então, vamos seguir para a outra hipótese de concorrência sucessória, que é a concorrência sucessória do cônjuge, ou companheiro, companheira, com os ascendentes, né? Então, deixa lá os descendentes, os filhos, netos, bisnetos, agora vamos para os pais, avós, bisavós. Tem base legal também, né, que é o artigo 1829, inciso 2 do Código Civil, e agora, né, vem um refresco, né, diante de tanta polêmica, de tantas correntes, agora vem uma sucessão mais tranquila, né? Como veremos, não tem tanta polêmica aqui em relação aos ascendentes. Então, o que é que prevê o artigo 1829, inciso 2? A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, veja, é bem mais simples, né, a redação do inciso 2. Não coloca regime de bens, não coloca aquele monte de regras que a gente não consegue nem entender, né? Quando chega no final não entende mais o começo. Aqui está bem tranquilo, está de boa, né? Então, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Super tranquilo, né? Bem mais tranquilo do que o caso inicial do cônjuge com os descendentes. Então, como não há restrições previstas na redação do artigo 1829, inciso 2, as regras da concorrência com os ascendentes são bem mais simples que as regras da concorrência com os descendentes. A concorrência com os ascendentes ocorrerá em todos os casos em que houver esta configuração, independente do regime de bens adotado pelo casal durante o casamento ou união estável. Então, o que a gente conclui, né, desse artigo 1829, inciso 2, é que se houver pai e mãe, por exemplo, e cônjuge, né, vai haver concorrência. Ponto final, né? Não interessa se o casamento foi por comunhão universal, comunhão parcial, separação de bens, legal ou convencional, participação final nos aquestos. Não interessa. Houve o casamento, o casal estava ali configurado, né? Havia casamento no momento da morte do decujus, então vai haver concorrência entre ascendentes e cônjuge. A mesma coisa em relação à união estável, né? O decujus tinha uma companheira, né, quando faleceu,
e tinha lá seu pai e sua mãe. Então, vai haver na herança 3 herdeiros, o pai, a mãe e a companheira. Ponto final. Independentemente de qual regime de bens tinha sido adotado na união estável, certo? Então, sempre que houver essa configuração, ascendentes mais cônjuge, ascendentes mais companheiro, vai haver concorrência, né? E a concorrência vai ser sempre seguindo o mesmo padrão, né? Vai ter meação, dependendo do regime de bens, pode ser que tenha, né? E em relação à herança, sempre a herança vai ser dividida em 3 partes. Uma parte para o pai, uma parte para a mãe, outra parte para a viúva ou para o viúvo. Ponto final. Mesmo direito, sucessão por cabeça. Aí, claro, a gente sabe que aqui na sucessão dos ascendentes tem também aquela herança por linha. Linha paterna, linha materna, né? Os parentes por parte de pai, parentes por parte de mãe. Os avós, bisavós. Vai funcionar do mesmo jeito, só que aí vamos incluir o cônjuge. E aí é onde tem um único detalhe, né, que precisa ser lembrado aqui, certo? Porque vai ter uma cota base para o cônjuge ou para o companheiro nessas situações. Mas é bem simples, é bem tranquilo, porque aqui nós não precisamos usar a questão dos regimes de bens. Então, ficamos mais tranquilos, porque sempre vai haver herança para o cônjuge ou companheiro nessas situações, e ele ou ela, né, sempre vai ter um direito base sobre essa herança, né? Ou herda por cabeça, ou vai ter uma cota base lá, que sempre será garantida para ele ou para ela, certo? Então, vamos lá. Começando, né, a primeira regra aqui, que é a concorrência do cônjuge ou companheiro com os ascendentes de primeiro grau do decujus, ou seja, o pai e a mãe, né? Ou os pais ou as mães. Que é o que está previsto no artigo 1837 do Código Civil, na sua primeira parte. O que é que diz o artigo 1837, primeira parte? Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Certo? Ou seja, herda por cabeça, né? Então, concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança, porque tem ali o pai, tem a mãe, vai aparecer o cônjuge, vai aparecer o herdeiro, então ele tem 1/3 da herança, ou seja, herda por cabeça. Certo? A segunda regra é a concorrência do cônjuge ou companheiro com apenas um ascendente do decujus, certo? Que é o que prevê o artigo 1837 na sua segunda parte. Caber-lhe-á a metade desta, metade da herança, se houver um só ascendente. Então, só tem lá o pai vivo do decujus e tem a esposa, né, viva. Então, divide a herança meio a meio. Metade para o pai, metade para a esposa. Ponto. Certo? Então, quando há só um ascendente, metade da herança é da companheira, metade da herança é da cônjuge sobrevivente. Certo? E a terceira regra, concorrência do cônjuge ou companheiro com apenas ascendentes do decujus a partir do segundo grau. Ou seja, os avós ou bisavós e assim por diante. Aí aparece a parte final do artigo 1837. Caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. Então, veja, se a esposa, se a companheira, né, se o viúvo, se a viúva for concorrer nessa herança com os avós do falecido, então metade da herança é da viúva, metade da herança é do viúvo. E a outra metade será distribuída para os parentes de linha paterna e de linha materna. Então, sempre vai ser assim. Metade da herança, quando concorrer lá com avós, bisavós e assim por diante, metade da herança é da viúva, metade da herança é do viúvo. E a outra metade caberá aos parentes, né, de linha paterna e linha materna, dividindo a herança dessa maneira, né? Os outros 50%. Dividindo ali, então, 25% para a linha paterna, 25% para a linha materna, certo? Isso, claro, vai continuar, mesmo que seja só um parente lá, né? Porque vale, né? Se houver um só ascendente, independente do grau. Então, só sobrou a avó materna do decujus. Então, vai herdar a avó materna, metade da herança. A outra metade já era direito próprio da viúva, certo? Então, são essas as 3 regras fundamentais que existem em relação à concorrência do cônjuge ou companheiro com os ascendentes, né? Que aí, só destacando, né, nessa quarta, que é a continuidade da terceira,
né? Concorrência do cônjuge com apenas ascendentes do decújus a partir do segundo grau, sucessão por linha, mais herança do viúvo. Né? Nestes casos, metade da herança sempre será do viúvo ou da viúva, cabendo a outra metade aos ascendentes para ser dividida pela linha paterna e linha materna, ou seja, sempre vai haver o direito à metade da herança para a viúva ou para o viúvo, certo? Então, gente, em relação aos ascendentes é só isso, né? Até parece piada, né? Foi tanta coisa com relação aos descendentes, mas com relação aos ascendentes é pouco mesmo. É só isso. São só essas regras que devem ser lembradas. Herança por cabeça, né? Um terço da herança garantido ali quando concorre com os pais, né? Pai, mãe, pais ou mães, né? Um terço da herança. E metade da herança se concorre com um ascendente apenas, independente do grau, ou metade da herança sempre que concorrer lá com os ascendentes de segundo grau, terceiro grau e assim por diante, ou seja, com os avós, bisavós, trisavós. Então aí sempre a metade da herança é do viúvo ou da viúva e a outra metade será distribuída linha paterna, linha materna, né? Aí proporcional também. Certo, gente? Então são essas as regras relacionadas à sucessão, à concorrência sucessória do cônjuge ou companheiro com os ascendentes. Resumo da ópera, sempre vai haver essa concorrência quando houver a figura do cônjuge, o companheiro viúvo ou viúva. E vai se configurar a herança dessa maneira que vimos aí, certo? Alguma dúvida? Professor, vai ser um terço para o cônjuge, naquele primeiro caso, e o resto que sobrar vai para os ascendentes, né? Isso, isso. Como eles são dois, né, sempre, né? Tem o pai, tem a mãe, tem os pais e as mães. Então, vai ser dividido por cabeça. Agora, a gente viu, né, na sucessão lá dos ascendentes, que pode haver múltipla, né, mais de uma parentalidade, né? Então, nesses casos mais recentes, aí vai haver uma garantia realmente de um terço da herança, né? Aí um terço é da viúva, um terço é do viúvo. E os outros 2 terços vão ser divididos ali entre os outros. Então, é uma sucessão por cabeça, na hipótese, vamos dizer, a mais comum, né, que seria ali herdando com o pai e a mãe. Mas se o decújus tinha 2 pais e uma mãe no registro, aí já são 4 parentes, né? Os 3 ascendentes mais a cônjuge. Mas aí não vai herdar 1/4, vai herdar 1/3, né? Como está lá no Código Civil. E aí os 2 terços vão ser divididos entre os outros 3, né? Entre os ascendentes, os 2 pais e a mãe. Então, nessas configurações mais novas de família, né? É possível, então, que você tenha uma cota mínima, né? Para o cônjuge ou para o companheiro. Mas nas configurações mais antigas, né? Que ainda são as mais recorrentes, aí você tem realmente uma sucessão por cabeça na prática, né? Porque ali você teria 3 herdeiros e está garantido 1/3 da herança para a viúva ou para o viúvo. E aí, a garantia de metade da herança, né, ela só vai aparecer quando houver realmente um só ascendente ou quando tiver os ascendentes de segundo grau ou terceiro grau. Certo? Certo. Ok. Então, vimos tudo de teoria que era possível. Agora a gente vai ver os exemplos, né? Como sempre, para a gente encerrar esse assunto. Então, vamos lá. Então, dessa vez, eu tive que acrescentar algo mais, né, que foram os gráficos, né, as pizzas que vem aí do lado, em cima ou embaixo, vai aparecer em vários lugares, né, a depender do exemplo, tá certo? Então, trouxe aqui, né, os principais casos que eu abordei, tanto na concorrência do cônjuge com descendentes, ou companheiro com descendentes, quanto no caso da concorrência com os ascendentes. Então, vamos repassar, né, os assuntos que vimos até agora. Então, o primeiro exemplo, né, vem aí da concorrência dos descendentes mais cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que não há concorrência sucessória, que a gente viu que é definido, né? Não há concorrência na comunhão universal, não há concorrência em algumas situações da comunhão parcial, né? Na separação de bens, não vai haver concorrência em determinadas situações, né? Apesar de que o STJ tem uma posição ali de que é possível em alguns casos e não é em outros, né? E na participação final dos aquestos vai haver, né? Então, onde não houver concorrência, né, ou quando não houver concorrência,
Então, as situações que podem acontecer são parecidas com essa aí. Só que até essa do gráfico aí da pizza não vai acontecer em todo caso, né? Porque, por exemplo, se é separação de bens, não vai ter meação, né? Então, desconsidera essa pizza para separação de bens, porque não tem meação. Aí só teria herança, né? E aí a cônjuge nem aparece, né? Então ela não tem direito a nada, nem meação nem herança. Aqui nessa pizza que aparece nesse gráfico, pizza, você tem meação e herança. Aí seria, por exemplo, na comunhão universal, né? Ou nos casos da comunhão parcial em que, né, a esposa não recebe, ali a companheira não recebe herança. Então, aí nessas situações, você tem aqui em cinza a meação, que é o direito próprio da esposa, em razão do casamento, da união estável, direito de família, e em amarelo está a herança, né, que aí é a parte que cabe aos descendentes, né, somente a eles aqui, já que não há concorrência. Então, o nosso decujus é o Altamir, Elisete é a viúva, e eles tinham, né, 4 filhos, o Vicente, a Dália, Jaime e Laura, sempre usando esse exemplo da família, que sempre é a mesma família, com algumas variações. Bruno, Leila e Isabela são netos, mas aí vocês já sabem disso, né? Os netos aparecem aqui só para, né, figurar, mas não são herdeiros, né, nesse caso. Então, os herdeiros de Altamir são Vicente, Dália, Jaime e Laura. Eles ficam aqui com essa parte amarela da herança, só eles. E a Elisete tem direito à parte cinza, que é a parte da meação. E somente essa, né? Então, esse é o direito que Elisete possui, né? Direito de meação, mas não há direito à herança, certo? Aqui não há concorrência, são as hipóteses que tínhamos visto até então. A partir de agora começa, né, a ter as hipóteses, começamos a ver as hipóteses de concorrência. E aí, de propósito, eu tirei o Jaime, né? Porque temos que ter aquele número padrão de herdeiros aqui para ter a garantia sempre, inicialmente, da sucessão por cabeça, ou pelo menos da cota mínima de 1/4 da herança. Depois eu coloco o Jaime de volta e até outras pessoas para aumentar esse exemplo, para mostrar outras situações, tá? Então, nesse segundo exemplo, aí nós temos a concorrência na comunhão parcial e vamos falar da primeira corrente, né? A corrente que trata da concorrência apenas sobre bens particulares. Então, vamos supor que o Altamir é o nosso decujus, né? Continua sendo ele. Elisete era casada com ele, ou tinha união estável, né? No momento da morte, e eles tinham 3 filhos, né? O Vicente, Dália e Laura, que são, então, os herdeiros aqui, descendentes, que vão concorrer com Elisete. Mas em relação a quais bens? Aí precisamos sempre levar em consideração, na comunhão parcial, quais são os tipos de bens deixados pelo falecido. Então, a primeira coisa, né, o falecido deixou bens particulares? Sim. Então, na primeira corrente vai haver concorrência, né? O falecido não deixou bens particulares? Então, na primeira corrente não tem concorrência, certo? E aí, sabendo que tem os bens particulares, a gente faz a divisão dos bens. E aí temos que dividir, como eu tinha falado na aula da semana passada. Quando temos a comunhão parcial, temos que dividir o patrimônio total do falecido em bens particulares, adquiridos antes do casamento, e bens comuns, adquiridos na constância do casamento. Aí, por isso que estão os 2 gráficos separados, né? Então, vamos supor, o Altamir tinha deixado, certo? Antes do casamento, o Altamir tinha um patrimônio de R$ 1 milhão, né? Bens particulares. Então, está aí, bens particulares. E, durante o casamento, o casal, Altamir e Elisete, construiu, né, com bens comuns, R$ 2 milhões. Então, o que a gente faz primeira coisa, né, é a meação, porque é lá do direito de família. Então, o primeiro direito que aparece é o direito de meação. Então, a gente vai para os bens comuns. Então, o Altamir deixou 2 milhões, né, de bens comuns. A gente divide, então, metade dos bens, R$ 1 milhão, por meação, são direito da Elisete, direito próprio e direito de família. Certo? E aí, a herança sobre os bens comuns, ela é só do Vicente, da Dália e da Laura. E aí, o outro 1 milhão, né, dos bens comuns vai ser dividido em 3 partes iguais para Vicente, Dália e Laura. Elisete não participa dessa parte da herança dos bens comuns. Certo? Agora, o Altamir, antes de casar com a Elisete, tinha R$ 1 milhão. E ele deixou, então, esses bens particulares. Aí é sobre esses bens que Elisete pode herdar. Aí Elisete aparece aqui como uma das herdeiras.
Como a gente viu, né, até 3 filhos, a esposa ou a companheira herda como se fosse mais uma, ou seja, herda por cabeça. Então, temos aqui Vicente, Dália, Laura, 3 herdeiros. Elisete, a quarta. Então, vamos dividir os bens particulares em exatamente 4 partes. Elisete, Vicente, Dália e Laura. Se era R$ 1.000.000 aqui, cada um vai ficar com 250 mil reais. Né? Um quarto da herança, 25% da herança. Certo, gente? Certo. Beleza. Agora, a segunda corrente, a do tudo ou nada da Maria Helena Diniz. Nessa segunda corrente, também temos que nos perguntar sempre: o de cujos deixou bens particulares? Deixou. Então, aqui, a concorrência ocorre sobre todos os bens, comuns e particulares. Se ele não tivesse deixado bens particulares, então não haveria concorrência. Então, tudo ou nada. Ou tem sobre tudo, ou não tem sobre nada. Altamir deixou, sim, né, bens particulares, então tem concorrência sobre todos os bens. Usando o mesmo exemplo, né, Altamir, antes do casamento, tinha ali conquistado R$ 1.000.000, tinha, né, adquirido R$ 1.000.000. E durante o casamento, o casal construiu mais 2 milhões. Então, em relação a esses bens, são 3 milhões de patrimônio total, vamos fazer a divisão. Primeiro de tudo, vamos para os bens comuns, porque tem a meação. Então, Elisete, por direito próprio, por ser esposa do Altamir, tem direito à metade da herança. Metade da herança não, metade do patrimônio comum, perdão. E aí, por meação, Elisete fica com R$ 1.000.000, certo? E aí, sobre a herança, Elisete vai concorrer sobre os bens comuns e sobre os bens particulares. E ela aparece sempre como mais uma herdeira. Então, são 3 filhos mais Elisete, 4 herdeiros. Então, veja aqui, ó, dividido por 4 esse 1 milhão aqui. Então, Elisete, né, Vicente, Dália e Laura. R$ 1.000.000, né, de herança aqui dos bens comuns. Então, Elisete ficou com 250 mil reais. O mesmo valor que cada um dos filhos ficou. Vindo aqui para o outro lado, bens particulares, o Altamir também deixou 1 milhão dos bens antes do casamento. Divide-se a herança do mesmo jeito, né? Então, Elisete é mais uma herdeira, então divide-se aí em 4 partes. Elisete ficou com 250 mil reais. Então, veja, a título de herança, né? Elisete ficou com 500 mil. O mesmo valor que os outros herdeiros ficaram, né? Diferente aqui do primeiro exemplo, em que os herdeiros aqui ficaram com 250 mil sobre bens particulares, mas tiveram mais direito ainda sobre os bens comuns, né? Porque cada um ficou com cerca de 333 mil reais, né? Já aqui no outro caso, não. Né? Aqui no outro caso, a Elisete ficou exatamente com o mesmo quinhão dos filhos, dos seus filhos, certo? Então, é por isso que a doutrina vê essa corrente como a mais justa, né? Porque realmente levaria em consideração a intenção do legislador. Apesar de que eu mostrei para vocês que ela não é a corrente majoritária na jurisprudência, certo? Aqui a terceira corrente, concorrência só sobre os bens comuns. Então, aí muda a figura, né? A figuração aqui. Então, mesmo exemplo, Altamir morreu, deixou 1 milhão de bens particulares, 2 milhões de bens comuns. Aí a gente, né, leva em consideração aqui primeiro se tem bens comuns, porque só vai haver concorrência se houver bens comuns. Se o Altamir só tivesse deixado bens adquiridos antes do casamento, não teria concorrência, né? Porque nem meação também teria. Então, não teria concorrência. Então, tem bens comuns na terceira corrente, então tem concorrência, beleza. Né? Então, como é que funcionaria? Primeiro, divide lá a meação, então metade dos bens vai para Elisete por direito próprio, direito de família. 2 milhões era o patrimônio comum, então 1 milhão já é dela por meação. Sobre a herança, sobrou 1 milhão de bens comuns, e aí a Elisete é mais uma herdeira, portanto, recebe 250 mil sobre os bens comuns. E o Altamir deixou 1 milhão de reais de bens particulares, e aí veja, Elisete não aparece aqui, você vai dividir essa herança em 3 partes iguais apenas, entre os 3 filhos, Vicente, Dália e Laura, que dá mais ou menos 333 mil reais para cada um. Então, é o mesmo caso lá da primeira corrente, né? Elisete acaba recebendo menos, teoricamente, nessa corrente do que os herdeiros. Mas, claro, isso varia muito de acordo com os valores deixados, né, pelo de cujos,
antes do casamento ou construídos durante o casamento, certo? Então, vejam que, né, a depender da corrente que você utiliza, né, a divisão do patrimônio muda, e muda bastante, né? Aqui entramos, né, na questão da cota mínima, certo? Então, agora vamos levar em consideração sempre a questão de que existem, vamos levar a primeira corrente, né, que é a mais usada, e aí vamos começar a utilizar os exemplos de mais do que 3 herdeiros. Então, veja, aqui eu já incluí mais gente, né? Eu trouxe o Jaime de volta e coloquei o Vinícius como um dos herdeiros. Então, agora são 5 filhos. Vicente, Vinícius, Dália, Jaime e Laura. Então, levando em consideração a primeira corrente, né, que a Elisete tem direito à herança sobre os bens particulares, então a gente tem essa seguinte configuração. Lembra, né? São todos filhos do casal, então tem lá a garantia mínima de 1/4 da herança. Então aqui, ó, Elisete tem garantia de 25% da herança, né, 1/4, e os outros 3/4 ficam para os filhos, certo? Essa é a garantia dos bens. E aqui nos bens comuns ela não aparece, a Elisete, porque estamos falando da primeira corrente, então não tem direito sobre os bens comuns. Então, minha ação é da Elisete, e aí dividimos a herança, né, proporcionalmente aos 5 filhos. Então, está aqui, ó, Vicente, Vinícius, Dália, Jaime e Laura, certo? Então, é assim que funciona essa divisão. Então, supondo que fosse aqui 2 milhões de bens comuns, minha ação, 1 milhão já é direito próprio da Elisete pelo casamento, e em relação ao 1 milhão restante da herança, então fica 200 mil reais para cada herdeiro, né? E aqui, se temos bens particulares, 1 milhão de reais do Altamir, então temos 250 mil, né, a garantia de 1/4 da herança para a Elisete, e os outros 750 mil ficariam para os outros herdeiros, para ser dividido em 5 partes, né, entre eles, certo? Então, essa seria a cota mínima. Aí temos a filiação híbrida, a primeira corrente, né, que prevê a garantia de 1/4 da herança, que a gente viu que não é aplicada, mas vale mencionar aqui, né? Então, nesse caso, é a mesma solução que vimos no exemplo anterior, né? Então, tem aí Altamir e Elisete, eles já estavam divorciados, e aí a Elisete estava casada com Rita, né? E aí, do primeiro casamento, tinha lá Vicente, Vinícius e Dália, são os filhos do primeiro casamento, do Altamir com a Elisete. E do segundo casamento tem Laura e Bruno. Então, Rita, que ficou ali com uma viúva, né, ela teria que concorrer com os filhos dela, né, Laura e Bruno, e com os filhos só da Elisete, Dália, Vinícius e Vicente. E aí, na primeira corrente, se equipara todos os filhos como se fossem do casal, e aí Rita continuaria tendo o mesmo direito da cota mínima de 1/4. Olha aí, né? Rita aqui com 1/4 da herança, os filhos com o resto da herança, os outros 3/4. E aqui, sobre os bens comuns, ela não herdaria, Rita, né, já que estamos falando da corrente dos bens particulares. Nesse outro exemplo, né, no exemplo 7, temos a segunda corrente em que Rita não tem direito a 1/4 da herança e receberia por cabeça, seria mais uma herdeira. Então, nesse caso aí, você contaria, né, são 5 filhos, né, Rita seria a 6ª herdeira, e aí sobre os bens particulares você divide dessa maneira aqui, são 6 partes iguais, né? Uma parte para Rita e as outras 5 partes para os herdeiros. Então, cada um herdando 1/6 da herança. E na terceira corrente, né, ficaria uma solução parecida, mas não igual, né, não é 1/6, mas aí ela herdaria entre 0,4% e 0,8% da herança. Nesse caso aqui, ela ficaria mais ou menos em 0,6%, né, porque ela tem um pouco menos de herdeiros comuns, né? Ela só tem 2 filhos, enquanto tem 3 filhos lá só da Elisete. Então, ela herdaria ali por volta de 0,6%, né, 60% de 1/4 da herança. Tem mais exemplos, amanhã eu continuo falando sobre eles, certo? E aí qualquer dúvida vocês me perguntam amanhã. Falta menos de 1 minuto aqui para concluir, certo? Então, pessoal, bom dia para vocês, até amanhã. Amanhã a gente termina esse assunto e começa indignidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.